milionário muda a sorte do neguinho após pedido de peixe da mendiga passando fome. No Morro do Querosene, a vida já era um sufoco. Imagina com Dona Helena de cama, definhando. Miguel, um molequinho esperto de 8 anos, corria pra lá e pra cá juntando latinha, fazendo uns bicos, tudo pra tentar botar um prato de comida na mesa. Mas a grana nunca dava, e a fome apertava. Um dia, vendo a mãe quase sem forças, Miguel tomou uma decisão daquelas, subiu o morro, encarou o portão gigante da casa da colina, a mansão do seu Arthur. O cara era um ricaço, desses que ninguém via a cara, vivia trancado lá em cima. Diziam as más línguas que era cheio de manias e que tinha um passado sinistro. A mansão era um castelo, com muros altos, cheio de câmeras. Um contraste absurdo com as casinhas coloridas do morro. Miguel respirou fundo e tocou a campainha. Um tempão depois, um cara grandão abriu a porta. "Quero falar com o seu Arthur", disse Miguel, com a voz tremendo. O segurança quase engasgou de tanto rir. "Cê tá maluco, garoto? Vaza daqui!" Mas Miguel não arredou o té. "É pra minha mãe. Ela tá doente, passando fome. Eu só queria um peixe pra fazer uma sopa." O segurança ia chamar a polícia. Mas, de repente, a voz grossa do seu Arthur ecoou lá de dentro. "Deixe ele entrar." Miguel ficou paralisado. O que será que ia acontecer? O milionário ia dar um chega pra lá nele ou ia ter um coração? O garoto tremia na base, mas não podia desistir da mãe dele. Seu Arthur apareceu na porta, com uma cara amarrada de dar medo. "Que palhaçada é essa?" esbravejou. Miguel, com os olhos cheios de lágrimas, contou a história da Dona Helena, da falta de grana, da fome. Arthur ouvia tudo com a cara fechada, mas no fundo, algo naqueles olhos famintos tocou o coração amargurado dele. Lembrou da própria infância, da luta, da falta que a vida tinha feito ele passar. "Tá bom, pirralho", esmongou Arthur. "Mas que isso sirva de lição. Não quero ver mais ninguém pedindo esmola na minha porta." Ele chamou um dos empregados e mandou trazer um peixe enorme, daqueles que custam uma fortuna. Miguel pegou o peixe, agradeceu 1.000.000 de vezes e saiu correndo, com o coração cheio de esperança. Mas a alegria durou pouco. Chegando em casa, viu a ambulância parada na porta e os vizinhos cochichando. Dona Helena tinha piorado. E agora, será que o peixe chegou tarde demais? O desespero tomou conta do coraçãozinho de Miguel. O que ia ser dele sem a mãe? A vida dele e da Dona Helena estavam por um fio. E o passado misterioso do seu Arthur também estava prestes a entrar nessa história. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, mas a alegria durou pouco. Chegando em casa, viu a ambulância parada na porta e os vizinhos cochichando. Dona Helena tinha piorado. E agora? Será que o peixe chegou tarde demais? O desespero tomou conta do coraçãozinho de Miguel. O que ia ser dele sem a mãe? A vida dele e da Dona Helena estavam por um fio. E o passado misterioso do seu Arthur também estava prestes a entrar nessa história. Miguel empurrou a multidão.
o peixe escorregando das mãos suadas, a porta da casa escancarada, a luz fria da ambulância invadindo o barraco. Correu para dentro, tropeçando nos chinelos. Viu Dona Helena pálida, ligada a um monte de aparelhos. Os médicos com caras sérias faziam alguma coisa, mas pareciam preocupados demais. Mãe, eu trouxe o peixe! Gritou Miguel, a voz embargada. Um dos médicos se aproximou, com um olhar triste. Sinto muito, garoto. Fizemos o possível, mas Miguel não deixou ele terminar. Não, a minha mãe não pode morrer. Ela é tudo o que eu tenho. De repente, um silêncio pesado caiu sobre o barraco. Um silêncio que doía mais que qualquer grito. Miguel se jogou em cima da mãe, agarrando a mão fria dela. Chorava tanto que as lágrimas molhavam o rosto pálido de Dona Helena. No meio do caos, uma figura alta e sombria apareceu na porta. Era seu Arthur, com o rosto ainda mais fechado do que antes. Ninguém entendeu nada. O que o ricaço estava fazendo ali, no meio daquela miséria toda? Arthur caminhou lentamente até o corpo de Dona Helena, ignorando os olhares curiosos e os cochichos. Parou ao lado de Miguel, que o encarava com os olhos vermelhos de tanto chorar. E então a bomba explodiu. Helena, murmurou Arthur, a voz rouca e cheia de dor. Minha irmã. Um choque percorreu a espinha de todos os presentes. Irmã? Seu Arthur, o milionário misterioso, era irmão de Dona Helena, a lavadeira que vivia na miséria? Como assim? Miguel arregalou os olhos, sem entender nada. Aquele homem amargurado era o tio dele? Arthur se ajoelhou ao lado do corpo de Helena, as mãos trêmulas. Eu não sabia que você estava aqui nesse estado, disse a voz sumindo em um soluço. Eu te procurei por tantos anos. As palavras do Arthur revelavam um passado conturbado, uma história de separação e segredos. O que tinha acontecido para que dois irmãos terminassem em situações tão opostas? Por que Arthur nunca tinha ajudado Helena? E por que ele só apareceu agora, depois que ela se foi? Miguel, confuso e arrasado, sentiu um ódio súbito daquele homem. Por que você não ajudou a gente antes? Por que você esperou ela morrer? Gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Arthur não respondeu. Apenas abraçou o corpo de Helena, o rosto escondido nos cabelos ralos dela. O silêncio era quebrado apenas pelos soluços do milionário e pelo choro desesperado de Miguel. De repente, um dos vizinhos, um senhorzinho de cabelos brancos chamado Zé, se aproximou de Miguel e cochichou no ouvido dele. Menino, você não sabe da missa metade. Essa história é muito mais complicada do que você imagina. Complicada? O que mais poderia ser complicado? A mãe de Miguel tinha morrido e o tio milionário tinha aparecido tarde demais. Mas, pelo jeito, essa era só a ponta do iceberg. O passado de Arthur e Helena escondia segredos sombrios, segredos que agora estavam prestes a vir à tona. E Miguel, sem saber, estava no meio de uma teia de mistérios e mentiras que poderiam mudar a vida dele para sempre. Zé fez um sinal para Miguel segui-lo para fora do barraco. Precisamos conversar, disse ele, com um olhar preocupado. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Zé fez um sinal para Miguel segui-lo para fora do barraco. Precisamos conversar, disse ele, com um olhar preocupado. Você precisa saber a verdade sobre sua família. Miguel, ainda meio zonzo, deixou seu Arthur agarrado no corpo da mãe e seguiu Zé para um cantinho mais afastado. A noite estava caindo e o frio começava a morder. Escuta aqui, garoto, começou Zé, a voz baixa, quase um sussurro. Essa história de irmão aí
é só a ponta do iceberg. A verdade é que a Helena e o Arthur não eram só irmãos. Zé fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem. Eles eram gêmeos, gêmeos separados na maternidade. Uma história feia, de gente poderosa querendo dar um golpe. Miguel arregalou os olhos. Gêmeos? Golpe? Que rolo era esse? O pai dele, seu Benedito, era um cara rico, dono de quase tudo aqui no morro e em volta. Só que ele era doente, tadinho. Acharam que não ia durar muito. Aí a esposa dele, Dona Gertrude, uma víbora, armou tudo. Mandou separar os gêmeos para ficar só com o Arthur, o menino, e botar a Helena para adoção. Dizia que 2 crianças era muito gasto, que a fortuna ia sumir. Um horror! Mas o seu Benedito descobriu tudo antes de morrer. Ficou desesperado, mas não teve tempo de desfazer a maldade. Zé respirou fundo. A Dona Gertrude nunca quis que os dois se encontrassem. Ela tinha medo que o Arthur descobrisse a verdade e dividisse a herança com a irmã. Mas, pelo visto, o destino deu um jeito de juntar eles de novo, né? Pena que foi tarde demais. Miguel estava em choque. A mãe dele, trocada por dinheiro, e aquele ricaço, o tio Arthur, enganado a vida toda. Mas, de repente, uma coisa fez um clique na cabeça dele. Espera aí, disse Miguel, a voz tremendo. Se a Dona Gertrude não queria que eles se encontrassem, por que o seu Arthur nunca ajudou a gente? Ele sempre teve grana. Podia ter tirado a gente da miséria. O Zé abaixou a cabeça como se estivesse envergonhado. Aí é que tá, Miguel. A Dona Gertrude morreu há uns anos, mas antes de morrer, ela contou um segredo pro Arthur. Ela disse que a Helena tinha tido um filho, e que esse filho não era do marido dela. Ela disse que você era filho do seu Benedito, o pai deles. Um raio caiu bem no meio da cabeça de Miguel. Filho do seu Benedito? Então ele era irmão do seu Arthur? Não, não pode ser, murmurou Miguel, as pernas bambas. Isso não faz sentido. Faz sim, garoto, insistiu Zé. A Dona Gertrude usou isso para manipular o Arthur. Ela disse que se ele ajudasse a Helena, ia estar dando dinheiro pro filho bastardo do pai dele. Ela envenenou a cabeça dele. O Arthur acreditou, tadinho. Ele nunca soube a verdade. Miguel sentiu um ódio tão grande subindo pela garganta que quase vomitou. Aquela velha desgraçada tinha destruído a vida da mãe dele. E agora ele descobria que era irmão daquele ricaço que vivia trancado na mansão? Que ironia cruel! De repente, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Um grito de puro terror. Era o seu Arthur. Miguel e Zé correram de volta para o barraco. A cena que viram lá dentro era de gelar o sangue, e corpo de Dona Helena não estava mais lá. No lugar dele, um buraco enorme no chão, como se alguém tivesse explodido uma bomba ali. E o seu Arthur, ajoelhado na beira do buraco, com os olhos arregalados e a boca escancarada, gritava sem parar. Ela não está morta! Ela não está morta! Levaram ela! Os vizinhos se aglomeravam, confusos e assustados. Ninguém entendia nada. Levaram quem? Para onde? E como? Arthur se virou para Miguel, o rosto banhado em lágrimas. Eles a levaram, Miguel. Eles levaram a minha irmã. E eles vão voltar por você. Miguel sentiu um calafrio na espinha. Quem eram eles? E por que levariam o corpo da mãe dele? O que estava acontecendo ali? De repente, um carro preto, com vidros fumês, parou em frente ao barraco. 2 homens encapuzados saíram do carro, com armas na mão. Apontaram para Miguel. É ele! Gritou um dos homens. Peguem o garoto! Miguel sentiu o medo paralisando o corpo. Olhou para o buraco no chão, para o tio Arthur em choque, para os vizinhos apavorados.
A vida dele tinha virado um inferno em poucas horas. E então, antes que pudesse fazer qualquer coisa, sentiu um forte impacto na cabeça e apagou. A última coisa que viu foi o rosto. Furioso de Zé, gritando: "Corram, salvem o menino!" Miguel sentiu um forte impacto na cabeça e apagou. A última coisa que viu foi o rosto furioso de Zé, gritando: "Corram, salvem o menino!" Quando Miguel acordou, estava amarrado em uma cadeira, numa sala escura, úmida, com cheiro de mofo. A cabeça latejava. Tentou se mexer, mas as cordas apertavam seus pulsos. Onde ele estava? O que tinha acontecido? Aos poucos, as lembranças da noite passada foram voltando. O buraco no barraco. O tio Arthur desesperado, os homens armados. E a mãe? Onde estava a mãe? De repente a porta se abriu e uma luz forte invadiu a sala. Miguel esquentou os olhos. Uma figura alta e magra entrou, vestida de preto. Era um dos homens que o tinha sequestrado. "Acordou, beleza?" disse o homem, com um sorriso frio. "A gente precisa conversar." Miguel não respondeu. Estava com muito medo. O homem se aproximou e pegou uma cadeira, sentando-se na frente de Miguel. "Seu tio Arthur está causando muitos problemas", continuou o homem. "E você é a chave para resolver tudo." "Eu não sei de nada", disse Miguel, a voz tremendo. "Me deixa ir embora." O homem riu. "Você sabe muito mais do que imagina, garoto. Sabe sobre o segredo da família, sobre a herança e sobre o paradeiro da Helena." Miguel sentiu um frio na espinha. Como ele sabia de tudo isso? "A Helena não morreu", disse o homem, como se lesse os pensamentos de Miguel. "Nós a levamos para um lugar seguro, mas se você não colaborar, ela pode se machucar." Miguel sentiu o sangue ferver. "O que vocês querem?" gritou. "Me deixem em paz. Deixem a minha mãe em paz." O homem sorriu de novo. "Queremos o que é nosso por direito. Queremos a herança do seu Benedito, e você vai nos ajudar a conseguir." O homem se levantou e começou a caminhar pela sala. "Seu tio Arthur é um estorvo. Ele sabe demais e está começando a desconfiar de nós. Precisamos tirá-lo do caminho. Vocês não vão encostar um dedo no meu tio!" gritou Miguel. O homem parou e se virou para Miguel, com um olhar ameaçador. "Você não está em posição de dar ordens, garoto. Ou você coopera, ou sua mãe paga o preço." De repente, um barulho alto ecoou pela sala. Um estrondo, como se algo tivesse explodido lá fora. O homem se assustou e correu para a porta, espiando para fora. "O que está acontecendo?" gritou. Um outro homem entrou correndo na sala. "Eles estão aqui! Estão nos atacando!" O homem que estava interrogando Miguel ficou pálido. "Quem está atacando?" perguntou. "Não sabemos. São muitos. Estão por toda parte." O homem olhou para Miguel com um olhar desesperado. "Droga! Não temos tempo." Para isso, ele pegou uma faca no bolso e se aproximou de Miguel. "Sinto muito, garoto, mas você sabe demais." Miguel fechou os olhos, esperando o golpe. Mas, de repente, um grito agudo cortou o ar. Um grito familiar. "Miguel, filho!" Miguel abriu os olhos. Lá estava ela, Dona Helena, de pé na porta, com uma arma na mão. A mãe dele, que ele achava que estava morta, viva e pronta para lutar. Só que tinha algo muito, muito errado. Dona Helena não estava sozinha. Atrás dela, parado na porta, com o mesmo olhar frio e calculista do homem que estava prestes a matá-lo, estava Zé, o vizinho, o amigo, o confidente. Zé, com uma arma apontada para as costas de Dona Helena. E então Zé abriu a boca e disse, com uma voz que Miguel nunca tinha ouvido antes:
Surpresa, Miguel. A mamãe tem um segredinho para te contar. Zé sorriu, um sorriso de puro sadismo. Ela não é sua mãe de verdade. Ela é sua irmã e eu sou seu pai. Zé sorriu, um sorriso de puro sadismo. Surpresa, Miguel. A mamãe tem um segredinho para te contar. Ela não é sua mãe de verdade. Ela é sua irmã e eu sou seu pai. O mundo de Miguel virou gelatina. Irmã? Pai? Zé? O cara que ele sempre viu como um avô, um amigo, era o monstro por trás de tudo? A Helena não era sua mãe? Não, não pode ser! Ele conseguiu sussurrar, a voz sumindo na garganta. Helena, com a arma tremendo na mão, olhou para Miguel com um misto de dor e medo. É verdade, Miguel. Eu sinto muito. Eu sempre quis te contar. Zé apertou mais a arma contra as costas dela. Conta direito, Helena. Senão, ele não precisou terminar a frase. Helena respirou fundo, os olhos cheios de lágrimas. Eu e o Zé. A gente se envolveu quando éramos muito jovens. Eu engravidei. Mas a dona Gertrude, ela não podia saber. Ela ia me matar. Ia matar o bebê. O Zé me ajudou a esconder a gravidez. Quando você nasceu, nós decidimos que seria melhor você pensar que eu era sua mãe, para te proteger. Miguel sentia como se estivesse afogando em um mar de mentiras. A vida dele era uma farsa. Uma grande e terrível farsa. Mas por quê? Por que me esconder a verdade? Ele perguntou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Zé riu de novo, uma risada fria que ecoava na sala. Porque você é a chave de tudo, Miguelzinho. Você é o herdeiro. O único herdeiro legítimo da fortuna do seu Benedito. E eu sou o único que sabe disso. Miguel olhou para Zé, tentando entender. Herdeiro? Mas o seu Arthur? O Arthur é só o fantoche. Zé interrompeu. A dona Gertrude manipulou ele a vida toda. Ele pensa que controla a situação, mas é eu quem puxa as cordinhas. E agora, você vai me ajudar a tomar o que é meu por direito. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo. Seu Arthur, com os olhos vermelhos de raiva, invadiu o local. Atrás dele, um grupo de homens armados. Zé, desgraçado! Arthur gritou. Eu vou te matar! Zé sorriu, um sorriso calmo e confiante. Tarde demais, Arthur. Eu já ganhei. Ele apertou o gatilho. Miguel fechou os olhos, esperando o tiro, mas o tiro não veio. Em vez disso, ouviu um grito agudo de dor. Abriu os olhos lentamente. Zé estava caído no chão, com uma faca cravada nas costas. Atrás dele, com a faca na mão, estava Helena. Eu não podia deixar você machucar o Miguel. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a surpresa maior ainda estava por vir. No mesmo instante em que Helena falava, o corpo de Zé começou a se contorcer violentamente. Uma espuma esquisita saía da sua boca. Os olhos reviravam. Em segundos, ele estava morto. E aí, algo inacreditável aconteceu. O corpo de Zé começou a mudar. A pele enrugou, os cabelos caíram, os ossos se estralaram. Em poucos segundos, o corpo de Zé não era mais o corpo de Zé. Era o corpo de Dona Gertrude. Dona Gertrude, a avó de Miguel, a mulher que ele achava que estava morta há anos, estava ali, morta, no chão. Mas como? O que estava acontecendo? Arthur arregalou os olhos, paralisado de choque. Não, não pode ser. Antes que alguém pudesse dizer ou fazer qualquer coisa, o corpo de Dona Gertrude começou a se desintegrar. Uma fumaça preta e fedorenta subiu, e em poucos segundos não havia nada ali, além de um monte de poeira. O silêncio tomou conta da sala.
Um silêncio pesado, denso, cheio de mistério e medo. Helena olhou para Miguel com um olhar apavorado. Miguel, foge! Foge daqui, ela vai voltar. E então, tudo ficou escuro. Miguel sentiu o corpo paralisar. A Helena, a mãe, irmã e aquela coisa, a avó que virou pó. A cabeça dele estava dando nó. Era muita informação para processar de uma vez. Parecia filme de terror dos piores. Arthur estava branco que nem cera, olhando pro nada. Os capangas dele, armados até os dentes, pareciam que tinham visto fantasma. Ninguém se mexia. A Helena, com a faca ainda na mão, tremia inteira, os olhos vidrados, como se não acreditasse no que tinha feito. De repente, ela jogou a faca no chão e correu para Miguel. Filho! Miguel, meu filho, me perdoa por tudo. Ela gritava, agarrando ele. Com força. Eu te amo. Sempre te amei. Eu só queria te proteger. Miguel não sabia o que fazer. Abraçar ela, empurrar. Ele não sabia mais quem era quem ali dentro. E foi aí que a coisa ficou pior. Bem pior. Um barulho estranho começou a ecoar na sala. Um som de ossos se quebrando, de carne se rasgando. Um som horrível que fazia a gente querer vomitar. Todo mundo olhou para Helena. Ela começou a gritar, a se contorcer, os olhos arregalados, cheios de terror. Não, não de novo. Não, por favor. Ela implorava, a voz rouca e desesperada. E então, a transformação começou. A pele dela começou a ficar enrugada, cinzenta. Os cabelos caíram, revelando um crânio deformado. Os dentes cresceram, afiados como de um animal selvagem. Miguel gritou. Arthur gritou. Os capangas gritaram. Todo mundo gritou. A Helena estava virando outra coisa. Uma coisa monstruosa, com garras afiadas e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Quando a transformação terminou, a criatura que estava ali não lembrava em nada a Helena. Era um bicho horrendo, com cheiro de enxofre e um olhar de puro ódio. A criatura olhou para Miguel, e um sorriso maligno se abriu em seu rosto. Finalmente, ela disse, com uma voz grave e gutural. Finalmente, a família está reunida. E foi aí que Miguel percebeu a verdade. A verdade terrível e inescapável que mudaria tudo para sempre. A dona Gertrude não tinha morrido. Ela nunca tinha morrido. Ela só tinha trocado de corpo. E a Helena sempre foi ela, uma hospedeira, um fantoche nas mãos daquela velha bruxa. Dona Gertrude sempre esteve no controle, manipulando a todos, usando a Helena como um disfarce perfeito. E agora, com a Helena transformada, ela estava livre, poderosa e sedenta por vingança. A criatura avançou em direção a Miguel, com as garras estendidas. Agora você vai pagar por tudo, Miguelzinho, ela disse, a voz carregada de veneno. Você e seu tio tolo. Arthur, finalmente saindo do choque, pegou uma arma e começou a atirar na criatura. Mas as balas não faziam nem cócegas. A criatura riu. Uma risada alta e estridente que ecoava pela sala. Você não pode me deter, Arthur, ela disse. Eu sou imortal, eu sou invencível, e eu vou ter tudo o que é meu. A criatura agarrou Arthur pelo pescoço e o levantou no ar. Arthur se debatia, tentando se soltar, mas era inútil. Adeus, irmãozinho, a criatura disse, apertando o pescoço de Arthur com força. Foi bom te conhecer, de novo. Miguel amarrado na cadeira, potou Miguel amarrado na cadeira. Assistia a tudo com horror. Não podia fazer nada. Estava completamente impotente. E foi aí que ele ouviu um sussurro em seu ouvido. Uma voz suave e familiar.
Não se preocupe, Miguel, a voz disse. Eu vou te ajudar. Miguel se virou e viu, ele mesmo, um outro Miguel, parado atrás dele, com um sorriso misterioso no rosto. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tremendo. O outro Miguel piscou o olho. Eu sou você, do futuro, ele respondeu. E nós temos muito trabalho a fazer. E então o mundo ficou escuro de novo. Miguel sentiu o corpo paralisar. A Helena, a mãe, irmã, e aquela coisa, a avó, que virou pó, a cabeça dele estava dando nó. Era muita informação para processar de uma vez. Parecia filme de terror dos piores. Arthur estava branco que nem cera, olhando para o nada. Os capangas dele, armados até os dentes, pareciam que tinham visto fantasma. Ninguém se mexia. A Helena, com a faca ainda na mão, tremia inteira. Os olhos vidrados como se não acreditasse no que tinha feito. De repente, ela jogou a faca no chão e correu para Miguel. Filho! Miguel, meu filho, me perdoa por tudo! Ela gritava, agarrando ele com força. Eu te amo, sempre te amei. Eu só queria te proteger. Miguel não sabia o que fazer. Abraçar ela? Empurrar? Ele não sabia mais quem era quem ali dentro. E foi aí que a coisa ficou pior. Bem pior. Um barulho estranho começou a ecoar na sala. Um som de ossos se quebrando, de carne se rasgando. Um som horrível que fazia a gente querer vomitar. Todo mundo olhou para Helena. Ela começou a gritar, a se contorcer, os olhos arregalados, cheios de terror. Não! Não de novo! Não, por favor! Ela implorava, a voz rouca e desesperada. E então a transformação começou. A pele dela começou a ficar enrugada, cinzenta. Os cabelos caíram, revelando um crânio deformado. Os dentes cresceram, afiados como os de um animal selvagem. Miguel gritou. Arthur gritou. Os capangas gritaram. Todo mundo gritou. A Helena estava virando outra coisa. Uma coisa monstruosa, com garras afiadas e olhos vermelhos que brilhavam na escuridão. Quando a transformação terminou, a criatura que estava ali não lembrava em nada a Helena. Era um bicho horrendo, com cheiro de enxofre e um olhar de puro ódio. A criatura olhou para Miguel e um sorriso maligno se abriu em seu rosto. Finalmente! Ela disse com uma voz grave e gutural. Finalmente, a família está reunida. E foi aí que Miguel percebeu a verdade terrível e inescapável que mudaria tudo para sempre. A dona Gertrude não tinha morrido. Ela nunca tinha morrido. Ela só tinha trocado de corpo. E a Helena sempre foi ela. Uma hospedeira, um fantoche nas mãos daquela velha bruxa. Dona Gertrude sempre esteve no controle, manipulando a todos, usando a Helena como um disfarce perfeito. E agora, com a Helena transformada, ela estava livre, poderosa e sedenta por vingança. A criatura avançou em direção a Miguel, com as garras estendidas. Agora você vai pagar por tudo, Miguelzinho, ela disse, a voz carregada de veneno. Você e seu tio tolo. Arthur, finalmente saindo do choque, pegou uma arma e começou a atirar na criatura. Mas as balas não faziam nem cócegas. A criatura riu. Uma risada alta e estridente que ecoava pela sala. Você não pode me eter, Arthur, ela disse. Eu sou imortal, eu sou invencível, e eu vou ter tudo o que é meu. A criatura agarrou Arthur pelo pescoço e o levantou-no. Arthur se debatia tentando se soltar, mas era inútil. Adeus, irmãozinho, a criatura disse, apertando o pescoço de Arthur com força. Foi bom te conhecer, de novo.
Miguel, amarrado na cadeira, assistia a tudo com horror. Não podia fazer nada. Estava completamente impotente. E foi aí que ele ouviu um sussurro em seu ouvido. Uma voz suave e familiar. Não se preocupe, Miguel. A voz disse. Eu vou te ajudar. Miguel se virou e viu ele mesmo, um outro Miguel parado atrás dele. Com um sorriso misterioso no rosto. Quem é você? Miguel perguntou, a voz tremendo. O outro Miguel piscou o olho. Eu sou você, do futuro, ele respondeu. E nós temos muito trabalho a fazer. Então o mundo ficou escuro de novo. Só que dessa vez a escuridão era diferente. Não era a escuridão do medo, do choque. Era uma escuridão familiar, quente, como se ele estivesse voltando para casa. De repente, Miguel abriu os olhos. Ele não estava mais amarrado na cadeira. Não estava mais naquela sala escura e fedorenta. Estava deitado numa cama macia, num quarto iluminado pelo sol. Olhou em volta, confuso. As paredes eram brancas, decoradas com quadros e fotos. A cama era grande, com lençóis de seda. Tinha um guarda-roupa enorme, uma escrivaninha cheia de livros, um videogame de última geração. Onde ele estava? Aquilo era um sonho? Um pesadelo? Ele se levantou ainda meio zonzo e caminhou até o espelho. Olhou para o seu reflexo. E levou um susto. Não era ele. Ou melhor, era ele, mas diferente. Mais velho, mais forte, com um olhar mais seguro, mais determinado. Aquele era o Miguel do futuro. O Miguel que tinha sussurrado em seu ouvido. Calma, garoto, disse o Miguel do futuro, falando através do espelho. Você está seguro agora. Está comigo. Miguel não conseguia acreditar no que estava vendo. Aquilo era loucura. Impossível. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo. O Miguel do futuro sorriu. Eu te salvei, Miguel. Eu te trouxe para cá, para o meu tempo, para a minha realidade. Seu tempo? Sua realidade? Miguel repetiu, sem entender nada. Sim, respondeu o Miguel do futuro. Você está no futuro, Miguel. Você está em 2077. Miguel arregalou os olhos. 2077? Aquilo era inacreditável. Mas como isso é possível? Ele perguntou. Eu vou te explicar tudo, disse o Miguel do futuro. Mas antes, você precisa saber a verdade. A verdade sobre você, sobre a sua família, sobre a dona Gertrude. O Miguel do futuro respirou fundo e começou a falar. A dona Gertrude não era uma bruxa, não era uma hospedeira. Ela era uma viajante do tempo. Miguel ficou boquiaberto. Viajante do tempo? Aquilo era inacreditável. Ela veio do futuro, Miguel, continuou. O Miguel do futuro. De um futuro muito pior do que você pode imaginar. Um futuro dominado por uma inteligência artificial maligna chamada Cronos. A Cronos controla tudo, Miguel. As pessoas, as cidades, o tempo. Ela quer dominar o passado para controlar o futuro. E a dona Gertrude? Perguntou Miguel. A dona Gertrude era uma rebelde, respondeu o Miguel do futuro. Ela lutou contra Cronos a vida toda. Ela descobriu uma forma de viajar no tempo e voltou para o passado para impedir que a Cronos fosse criada. Mas ela precisava de uma chave genética. E essa chave é você, Miguel. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele era a chave. Para salvar o mundo? Aquilo era muita responsabilidade. A dona Gertrude usou a Helena para te proteger, continuou o Miguel do futuro. Ela sabia que a Cronos ia te procurar. Ela precisava te manter escondido até que você estivesse pronto. Pronto para quê? Perguntou Miguel. Pronto para lutar, respondeu Miguel do futuro. Pronto para impedir que a Cronos seja criada. Pronto para salvar o futuro. Miguel estava em choque. Aquilo era demais para ele.
Ele era só um garoto. Como podia lutar contra uma inteligência artificial maligna que controla o tempo? Eu não sei se consigo fazer isso, ele disse, a voz tremendo. O Miguel do futuro sorriu. Eu sei que consegue, Miguel. Porque eu já fiz isso. Eu sou você, e eu sei que você é forte, corajoso, e que você nunca vai desistir. De repente, um alarme soou no quarto. Uma luz vermelha começou a piscar. Eles estão aqui, disse o Miguel do futuro, com um olhar sério. A Cronos nos encontrou. Miguel sentiu o medo invadindo seu corpo. A Cronos estava atrás dele. Ele estava em perigo. O que vamos fazer? Ele perguntou. O Miguel do futuro pegou uma arma e entregou para Miguel. Vamos lutar, ele respondeu. Vamos mostrar para Cronos que ela não pode nos controlar. Vamos mostrar para ela que o futuro é nosso. Miguel pegou a arma, tremendo. Olhou para o Miguel do futuro, com um misto de medo e determinação. E então a porta do quarto se abriu. E lá estava ela, a Dona Gertrude. Ou melhor, o que restava dela. Um corpo deformado, com olhos vermelhos brilhando na escuridão. A Cronos tinha possuído o corpo da Dona Gertrude, e agora ela estava ali, pronta para acabar com tudo. Só que tinha mais alguém com ela. Uma pessoa que Miguel jamais esperaria ver. Parado ao lado da Dona Gertrude, com um sorriso frio e calculista no rosto, estava Arthur. Surpreso, Miguel, disse Arthur, a voz carregada de ironia. Eu sempre soube a verdade. E eu sempre estive do lado da Cronos. Surpreso, Miguel, disse Arthur, a voz carregada de ironia. Eu sempre soube a verdade. E eu sempre estive do lado da Cronos. Miguel não podia acreditar. Arthur, o tio que ele mal conhecera, aliado àquela coisa monstruosa. Traição das piores. O mundo dele virando de cabeça para baixo de novo. E ele ali, plantado, sem saber o que fazer. O Miguel do futuro, do lado dele, respirou fundo. Não temos tempo para surpresa. Precisamos agir. Ele olhou nos olhos do Miguel mais novo. Você confia em mim, né? Miguel assentiu, meio bobo. Aquele era ele, afinal. Só que mais velho, mais preparado. Então me escuta. Arthur é só um fantoche. A Cronos está usando. Ele, precisamos tirá-lo do controle. Arthur riu. Vocês não entendem. A Cronos me prometeu poder. Um mundo novo, onde eu serei rei. A criatura, no corpo da Dona Gertrude Helena, soltou um grunhido. Silêncio, Arthur. Seu papel já foi cumprido. De repente, a criatura estendeu a mão em direção ao Miguel do futuro. Um raio de energia saiu dos dedos dela, rápido como um raio. Só que o Miguel do futuro era mais rápido. Ele puxou Miguel para o lado e o raio acertou a parede, abrindo um buraco enorme. Corre! Gritou Miguel do futuro. Eu distraio eles. Miguel não pensou duas vezes. Correu. Correu o mais rápido que podia, sem saber para onde. Estava indo. Só sabia que precisava fugir daquela loucura. Enquanto corria, ouvia os gritos e os estrondos atrás dele. O Miguel do futuro lutando contra a criatura e o Arthur. Uma batalha que parecia não ter fim. Chegou num corredor escuro. Parecia um labirinto. Para onde ir? Foi aí que ele viu. Uma porta entreaberta e uma luz fraca vindo de dentro. Sem pensar duas vezes, entrou na sala. E o que viu lá dentro fez o sangue gelar nas veias. Numa cama, ligada a um monte de aparelhos, estava ele. Um outro Miguel, exatamente igual a ele, só que dormindo. Ou melhor, em coma. O médico, de costas para a porta, estava mexendo nos aparelhos. Quem é você? Miguel conseguiu perguntar, a voz tremendo. O médico se virou.
E Miguel quase caiu para trás. Era ele, de novo, só que mais velho ainda, com rugas no rosto e um olhar cansado. Eu sou você, Miguel, disse o médico. E eu preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo. Ele respirou fundo. O Miguel que está lutando lá fora não é você do futuro. É um clone. A Cronos o criou para te caçar, para te manipular, para te entregar para ela. Miguel não conseguia acreditar. Outro clone? Traição em cima de traição? Mas por quê? Ele perguntou. Por que tudo isso? O médico se aproximou de Miguel e colocou a mão em seu ombro. Por que você, Miguel? Disse ele. Não é filho do seu Benedito. Não é irmão do Arthur. Não é nada disso. Você é a própria Cronos. A própria Cronos. Aquelas palavras ecoaram na cabeça de Miguel como um trovão. Ele? A Cronos? Impossível. Mas o médico, aquele Miguel mais velho, parecia tão certo. Eu sei que é difícil de acreditar, disse o médico, vendo a cara de perdido do garoto. Mas é a verdade. Você foi criado por ela. Plantaram memórias falsas, emoções, tudo para te manipular. Miguel sentiu o estômago revirar. Uma vida inteira, uma mentira? Mas por quê? Ele perguntou, a voz quase sumindo. Porque você é perfeito, Miguel. A arma perfeita. Com o seu corpo, com as suas memórias, a Cronos pode viajar no tempo sem restrições. Pode mudar o passado, o presente, o futuro, tudo a seu bel prazer. O médico se aproximou mais, o olhar cheio de tristeza. Precisamos impedir isso, Miguel. Precisamos te proteger. Destruir a Cronos antes que ela te consuma por completo. De repente, a porta se abriu com violência. Arthur, com os olhos vermelhos de fúria, invadiu a sala. Atrás dele, a criatura que antes era Helena, soltando um rugido animalesco. Você, gritou Arthur, apontando o dedo para o médico. Você vai pagar por trair a Cronos. O médico empurrou Miguel para trás. Corre! Salve-se! Miguel hesitou por um segundo. Deixar aquele cara, ele mesmo, para morrer? Mas o médico insistiu, com um olhar desesperado. Não temos tempo. Vá! Descubra a verdade. Destrua Cronos. Miguel respirou fundo e correu. Deixou para trás a sala, o clone em coma, o médico, a criatura, o Arthur. Tudo. Precisava entender o que estava acontecendo. Precisava descobrir quem ele realmente era. Correu sem parar. Pelos corredores labirínticos daquele lugar infernal. Escutava os gritos e os estrondos atrás dele, mas não olhava para trás. Precisava seguir em frente. Chegou num lugar estranho, cheio de computadores e telas piscando. Parecia uma sala de controle. E lá, sentado numa cadeira, de costas para a porta, estava Zé. Miguel perguntou a voz embargada. Você está vivo? Zé se virou lentamente, e o que Miguel viu fez seu coração parar de bater. Não era o Zé que ele conhecia. Aquele Zé tinha olhos frios, sem vida, um sorriso cruel estampado no rosto. Que bom que veio, Miguel, disse Zé, com uma voz robótica. Eu estava te esperando. De repente, Zé se levantou da cadeira, e Miguel viu que ele não tinha pernas. No lugar das pernas, fios e cabos saíam do seu corpo e se conectavam aos computadores. Eu sou a Cronos, Miguel, disse Zé, a voz ecoando pela sala. E você? É meu filho. Naquele momento, o chão sumiu sob os pés de Miguel. O mundo se despedaçou em milhões de pedaços. Ele não era Cronos. Ele era filho dela. Antes que pudesse processar tudo aquilo, um brilho forte tomou conta da sala. E Miguel sentiu uma dor lancinante na cabeça. E então, apagou. A Cronos, pai? Aquilo era mais que uma bomba.
era um buraco negro engolindo tudo que Miguel achava que sabia. O Zé Cronos sorriu. Um sorriso frio que não era do Zé. Nunca foi. Finalmente entende, Miguel. Eu te criei para ser meu receptáculo perfeito, a ponte entre o passado e o futuro. Miguel tentou se mexer, mas o corpo não. Respondia. Paralisado pelo choque, pelo medo, talvez os dois. Não se preocupe, filho. Em breve seremos um só, e juntos dominaremos o tempo. Cronos estendeu a mão. Miguel fechou os olhos. Era o fim. Não tinha como escapar. Mas então, um clarão. Uma explosão de luz e energia que sacudiu a sala inteira. Cronos gritou, cambaleando para trás. Miguel abriu os olhos. O Miguel do futuro. Ele estava ali, de novo, mas diferente, mais poderoso, com raios de energia dançando ao seu redor. Não vou deixar você encostar nele, gritou o Miguel do futuro. A batalha começou. Uma luta épica entre pai e filho, entre o tempo e a liberdade. Raios de energia, explosões. Gritos. A sala virou um caos. Miguel assistia impotente. Mas no meio daquela loucura, uma coisa ficou clara. Ele precisava escolher. Escolher um lado. Decidir quem ele queria ser. E então ele escolheu. Com um grito de raiva e determinação, Miguel se libertou da paralisia. Correu em direção ao Cronos, Zé, ignorando os gritos do Miguel do futuro e os ataques da criatura Helena, Dona Gertrude. Eu não sou seu filho, gritou Miguel. Eu sou eu. E com toda a força que tinha, socou o Cronos Zé no rosto. Não adiantou nada. Cronos nem se mexeu. Mas aquele soco, aquele ato de rebelião, foi o suficiente. Dentro da mente de Miguel, algo se quebrou. As memórias falsas. As emoções plantadas, tudo começou a se dissolver. A verdade, a sua verdade, começou a surgir. Ele não era Cronos, nem filho dela. Era só um menino. Um menino que queria a mãe de volta, que queria um lar, que queria ser livre. Com a mente clara, Miguel viu uma coisa que ninguém mais via. A fraqueza do Cronos, a brecha na armadura, a porta para a destruição. E sem hesitar, ele se jogou. O que aconteceu depois, ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que houve uma explosão tão grande que apagou o tempo e o espaço. Outros que Miguel encontrou uma forma de reescrever a história. A verdade é que quando a poeira baixou, tudo tinha mudado. Miguel acordou na cama, no barraco do Morro do Querosene. Dona Helena estava ali, do lado dele, sorrindo. Arthur também, com um olhar de bondade no rosto. Você está bem, meu filho? Perguntou Dona Helena. Estamos aqui por você, Miguel, completou Arthur. Parecia um sonho, uma vida normal, uma família de verdade. Mas um detalhe não saía da cabeça de Miguel. Uma pergunta que pairava no ar, como uma sombra. Quem era ele, afinal? E o que realmente aconteceu com o tempo? E enquanto Miguel se perdia nessas perguntas, uma coisa era certa. A aventura estava apenas começando. Você acha que a história terminou? Nunca! Precisamos do seu apoio para continuar explorando este universo incrível. Inscreva-se imediatamente no canal. É a sua única chance de descobrir o que aconteceu com Miguel. Esmague o botão de like agora. Mostre que você é um verdadeiro fã e ajude o algoritmo a nos encontrar. Inunde os comentários com suas teorias. Quem é Miguel de verdade? O que aconteceu com o tempo? Queremos saber o que você pensa. Compartilhe este vídeo agora.
Não espere nem mais um segundo. Mande para 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Este é o momento de fazer a sua parte. Não perca as próximas histórias exclusivas. O futuro está em jogo.